Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Uma boa noite a todos. Já é, não? Uma boa tarde, né? Uma boa tarde a todos. E também uma saudação aos que assistem pela internet. É uma alegria e um prazer estar com vocês na tarde de hoje. Nós vamos falar de um assunto que costuma ser bastante veiculado no movimento espírita. Mas normalmente para referir-se à causa das injustiças sociais, ao porquê do sofrimento, em que busca explicações do passado para acontecimentos do presente. Vamos falar sobre a reencarnação. Mas não vamos falar do passado, nem das causas do sofrimento. Nós vamos falar da reencarnação buscando uma ótica um pouquinho diferente. Nós vamos falar a respeito da mecânica da reencarnação. Conhecer o processo reencarnatório afeta a nossa vida hoje? Faz alguma diferença na forma com que nós vivemos o nosso dia a dia? Ou a reencarnação só serve para explicar o passado? Nós estávamos assistindo uma aula em que o professor explicava como se deveria preencher uma guia de internação. Ele dizia que um paciente no prontuário, se o médico não preencher corretamente, muitos problemas podem acontecer, e ele falava a respeito de uma guia de internação em psiquiatria, um prontuário psiquiátrico. Então ele dizia o que devia ser preenchido, de que maneira, e chegava no momento em que você deveria dizer o grau do transtorno mental. Ele dizia assim, não, para efeitos administrativos, nós dividimos a grosso modo em 4 níveis. O grau 1, 2, 3 e 4. O grau 1 é aquele considerado de alta gravidade, em que há uma grande previsão de internação hospitalar. O grau 2 é aquele em que considera-se de média a alta gravidade, onde acontece a internação, porém a medicação é necessária para a manutenção da estabilidade. No grau 3, é considerado de média a baixa gravidade, onde a internação não se faz necessária, mas é necessário a utilização de medicação. E os chamados de grau 4, considerados de baixa gravidade, em que não há previsão de internação, nem do uso da medicação, é onde a psicoterapia tem maior eficácia. E uma medicação é apenas episódica ou eventual. Então, quando você for preencher, você divide. Mas quais são as doenças que se encaixam nessa divisão? Bom, nós colocamos o grau 1, as hebefrenias, oligofrenias, esquizofrenias paranoicas. Nas de grau 2, nós temos a esquizofrenia tradicional, o transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos bipolares. E ele foi colocando em que categoria se encaixavam as doenças. Bom, professor, essa é uma divisão administrativa? Tem algum fundo científico nisso? Não, peraí. É uma divisão administrativa, sim, é verdade, porém, ela tem uma base, tem um fundamento. Acredita-se que os transtornos mentais e a sua gravidade estão relacionados à época em que o início da causa dos transtornos acontece. Pode ser que o transtorno só apareça aos 20 anos da idade, porém, a sua origem pode se encontrar no processo de desenvolvimento primário. Vamos explicar mais ou menos assim. Nós dividimos o desenvolvimento humano em 4 grandes fases. A primeira é a que vai de 0 a 6 meses de idade. É a fase da fundamentação do eu, a base da personalidade. Se houver algum problema nesta fase do desenvolvimento, dará origem aos chamados transtornos de alta gravidade. A segunda fase é a fase que vai de 6 meses a 3, 4 anos de idade.
que é a fase do desenvolvimento do outro. Você já tem o eu estabelecido, você vai então desenvolver o reconhecimento da identidade fora de você, o outro. Se houver alguma falha no desenvolvimento nesta fase, você dará origem aos transtornos de média a alta gravidade. Após essa fase, a seguinte vai de 3, 4 anos até 7 anos de idade, em que você estabelece as gradações afetivas com relação ao outro. Estabelece as divisões hierárquicas, o reconhecimento do muito e do pouco, afetivamente falando. Se você tiver uma falha nesta fase do desenvolvimento, você dará origem aos transtornos considerados de média a baixa gravidade. Mas se o transtorno se originar após os 7 anos de idade, a sua personalidade em termos estruturais já está formada. E o seu problema será na utilização da personalidade. Então, os transtornos que surgirem após esse momento serão os considerados de baixa gravidade, em que a utilização da psicoterapia é o mais indicado, e não havendo necessidade, então, de medicação para corrigir desequilíbrios químicos. E ele descreveu aquilo, explicou um pouco mais profundamente essas questões, mas nos chamou a atenção as datas, as divisões. Nós já tínhamos ouvido falar a respeito dessas faixas etárias. E nos lembramos de André Luiz. André Luiz diz o seguinte: nós sempre falamos que a reencarnação acontece na fecundação. Mas ela não acontece na fecundação. Ela começa na fecundação. Então nós temos na fecundação uma única célula. É a célula ovo. Da união do espermatozoide e do óvulo feminino, dá origem a uma única célula. Mas quantas células nós possuímos no nosso corpo? Trilhões e trilhões de células. Se você está ligado ao corpo por uma única célula, você já está reencarnado? Não, você está em fase de reencarnação. A reencarnação, fisicamente falando, só se completa aos 7 anos de idade. Por quê? Porque somente aos 7 anos de idade nós temos todos os nossos sistemas orgânicos. E aí, então, o espírito está ligado ao corpo, molécula a molécula. Antes disso, ele não tem todas as suas estruturas, de maneira que o espírito não está totalmente ligado ao corpo. Então, na verdade, a reencarnação não se faz na fecundação. Ela se inicia na fecundação e se completa no plano físico aos 7 anos de idade. E a partir daí, a cada 7 anos, nós trocamos praticamente todas as células corporais, com exceção dos neurônios. Nós trocamos nossas células musculares, nós trocamos nossas células sanguíneas, trocamos quase todas elas, menos as células nervosas, que param de se reproduzir em torno de 4 anos de idade. A gente sempre fala isso, né? Eles param de se produzir em torno de 4 anos de idade. Olha a coincidência novamente das datas. Então, André Luiz fala a respeito, no livro dele, a respeito da reencarnação física. Mas um outro pedaço muito interessante foi o momento em que ele descreve uma visita que ele faz a uma colônia. Ele sai de nosso lar e vai visitar uma outra colônia. Chegando nessa colônia, ele verifica uma coisa interessante: crianças indo para a escola. Ele pergunta: mas crianças no mundo espiritual? O que significa isso? E a pessoa que o acompanha explica então o seguinte: bom, depende do momento em que você desencarna. Dependendo da fase em que ocorre a desencarnação, você vem ao mundo espiritual como adulto ou como criança. Como assim? Você sabe que a reencarnação, fisicamente falando, se completa aos 7 anos de idade. E ela é progressiva. Se a desencarnação acontece antes dos 4 anos de idade, o espírito retorna à pátria espiritual como adulto da reencarnação anterior, uma vez que ele ainda não perdeu totalmente a sua lucidez.
Mas se a desencarnação acontece após os 4 anos de idade, ele volta ao mundo espiritual como criança e completa as fases do seu desenvolvimento até retornar à fase adulta. Porque após essa faixa, ele perdeu a lucidez como adulto e já assumiu uma estrutura cerebral de criança. E aí ele faz o seu desenvolvimento no mundo espiritual até reassumir a sua posição de adulto. Só dar um parênteses. Alguém me fez uma pergunta relativamente a esse assunto, mas é ao mesmo tempo que... Não, depende do grau evolutivo do espírito. Alguns fazem mais rápido, não é ao mesmo tempo que você levaria na Terra. É um pouco mais rápido, mas ele faz o crescimento. Voltando. Olha a coincidência novamente. 3, 4 anos de idade. 7 anos. Vamos às fases da reencarnação. Se a reencarnação se inicia na fecundação e você está ligado ao corpo por uma única célula, você está mais reencarnado ou mais desencarnado? Você está desencarnado. Então a maior parte das suas células estão no mundo espiritual e não no corpo físico. Aí após a fecundação, a célula se divide em 2, de 2 em 4 e aí numa progressão geométrica. Uma semana depois você tem a mórula, são algumas centenas de células. Quando o espírito está ligado a essa centena de células, quando ele sai do corpo, ele é protoplasma ou ele é um espírito adulto? O que é protoplasma, gente? É gosma. Qual é a aparência de um punhadinho de células? Gosma. Então ele sai como gosma ou ele sai como um espírito adulto? Ele sai como um espírito adulto. Não há exigências. À medida que o processo embriológico vai avançando, ele vai de mórula, blastocisto, cria o embrião. O embrião ainda não tem os tecidos cerebrais. O embrião, pouca semana, ainda não tem os tecidos cerebrais. De maneira que o espírito não está ligado ao corpo pelo cérebro. De maneira que o seu cérebro ainda é o quê? O anterior. E por isso ele mantém totalmente a sua lucidez espiritual. À medida que o processo embrionário vai avançando, as exigências são puramente físicas. Os sistemas neuronais ainda não estão em funcionamento, de maneira que não há nenhuma exigência de natureza cerebral para esse espírito reencarnante. De maneira que ele ainda está muito mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Aí nasce o bebê, o recém-nascido, para aqueles que já tiveram. Quanto tempo o recém-nascido passa dormindo? Vamos fazer o contrário. Quanto tempo ele passa acordado? Das 24 horas do dia, mais ou menos 4. Sendo que não é de uma vez. Ele mama e dorme. Então ele passa a maior parte do tempo dormindo. E o espírito fica onde? No mundo espiritual. Mas quando ele sai do corpo, ele é um bebê recém-nascido? Lembra, esse bebê recém-nascido ainda não reconhece imagens, ainda não enxerga, ainda não distingue as palavras. Não há nenhuma exigência de natureza informacional para esse corpo. De maneira que quando ele sai do corpo, ele é um bebê ou ele é um adulto? Ele é um adulto. À medida que o desenvolvimento vai se fazendo, as exigências vão ficando maiores. Ele vai aumentando o tempo que ele permanece acordado. Mas é um processo lento. Quando ele atinge os 6 meses de idade, ele passa para uma outra fase. E o bebê começa a ter maior relacionamento com a realidade, não é verdade? E nesse momento as exigências são um pouco maiores. Mas são muitas? Não. Ele ainda não processa informações complexas. A memória de longo prazo ainda não se estabeleceu. De maneira que não há exigências cerebrais. De maneira que quando ele sai do corpo, ele é um bebê ou ele é um adulto? Um adulto. Quando ele entra na outra fase e vai chegando aos 3, 4 anos de idade, o que está acontecendo nessa fase? Intensa multiplicação de neurônios cerebrais. Uma multiplicação intensa que cessa em torno de 4 anos de idade.
Neste momento, o espírito está ligado ao corpo pelo cérebro. O tempo em que ele permanece acordado é muito maior e as exigências cerebrais são intensas. A partir desse momento, quando ele sai do corpo, ele é uma criança. E perdeu a sua lucidez espiritual. Agora vamos analisar aquelas fases de desenvolvimento. De 0 a 6 meses, a ciência diz que é a fase do desenvolvimento do eu. Como é que a gente percebe isso? É muito interessante para aqueles que tiveram a chance de conviver com bebês. É a fase em que o bebezinho reconhece a própria mão. E ele dá risada, ele vê que é ele que mexe a mão, o pé. Ele brinca com parte do corpo. E é engraçado você olhar o bebê, que é como se fosse um brinquedo. É que ele percebe que é ele que mexe a mão. Ele estabeleceu o quê? O eu. Este sou eu. Antes disso, ele não distingue a mãe e ele. Lembram aquela fase? É uma coisa só. E a partir daquele momento, ele descobre o quê? A sua autonomia, a separação que ele tem do outro. Então, ele brinca com a própria mão, reconhece as partes do corpo. É muito interessante você observar ele, lá pelos 6 meses de idade, né? Ele brincando com a mãozinha, com o pezinho, e dando risada sozinho. Ele faz assim e dá risada. É a fase em que ele fez o quê? Estabeleceu o eu, a sua identidade. E é a base da onde surge tudo. Se você não formar perfeitamente esta fase de desenvolvimento, você terá os transtornos de alta gravidade. Porque o eu é a base de toda a personalidade. Após os 6 meses, de 6 meses a 3, 4 anos, ele já sabe quem é o eu. Ele começa a estabelecer o outro. E é aí que muitos pais notam uma coisa interessante. O bebê que ia com todo mundo começa a estranhar. Ele começa a reconhecer o quê? Os estranhos. Então, todo mundo, ele começa então a separar. Os outros não são uma coisa só, são diferentes. Então, existem aqueles outros que são constantes. Lembram, ele ainda não tem a memória de longo prazo, ele está formando. Tem aqueles que estão sempre presentes, aqueles de vez em quando e aqueles que são o quê? Totalmente diferentes, os estranhos. E ele já começou a guardar esta informação. Ele começa a estranhar. E aos 3, 4 anos de idade, ele estabeleceu os outros. E a partir dos 3 anos de idade em diante, ele começa então a estabelecer o quê? As pessoas que eu amo, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu não gosto. É quando a criança começa a exercitar o quê? Os julgamentos de valor, que é estabelecer as hierarquias e os reconhecimentos desses outros. Aos 7 anos de idade, a personalidade, estruturalmente falando, está estabilizada, estabelecida. E você agora vai usá-la. Até esse momento, um transtorno que aconteça nessas fases de desenvolvimento terá um caráter de natureza química. Por isso, pessoas que sofrem de transtorno obsessivo-compulsivo têm deficiências em neurotransmissores. Daí a indicação da utilização de determinadas medicações. São aqueles que têm deficiência de serotonina, deficiência de GABA, de catecolamina. Nas fases iniciais de desenvolvimento, qualquer alteração será estrutural, causando alterações de natureza química. Por isso, a necessidade de medicação. Após essa fase, estando cerebralmente estruturada a personalidade, as alterações serão não de química, mas apenas de humor, de utilização. São os chamados os transtornos afetivos motivacionais, as neuroses, as psicoses, os transtornos de ansiedade, aqueles que envolvem conflitos da personalidade, o uso realmente, propriamente dito, daquela personalidade que você desenvolveu. Mas as coincidências com relação às fases da desencarnação são muito precisas. As fases são específicas, 0 a 6 meses, 6 meses a 3, 4 anos, 4 anos a 7 anos. Olha as coincidências. E aí a gente começa a entender o significado, inclusive de um fenômeno muito comum, que atualmente ao ser pesquisado, imagina uma síndrome nova, chamada síndrome da hiperatividade cerebral.
eles percebem um fenômeno muito interessante. As crianças, quando elas começam a se comunicar, ou seja, em torno de 2 anos, parecem apresentar uma precocidade muito grande. Um grau de vocabulário fora do comum, determinados aspectos da vontade muito intensos. E elas parecem pequenos gênios. Mas normalmente isso desaparece em torno de 4 anos de idade. E elas voltam ao estágio normal de desenvolvimento. Antigamente a gente observava isso. Mas a gente achava uma explicação de natureza pedagógica. É que a criança entre 2 e 4 anos convive muito mais com adultos do que com crianças. E ela copia os adultos. Depois que ela vai para a creche, para a escola maternal, ela deixa de conviver tanto e assume a personalidade infantil. Não é isso? Só que hoje estão verificando que isso é um pouco diferente. Hoje a medida com relação ao coeficiente de inteligência está mais precisa. As avaliações em termos motores se faz com maior intensidade. E hoje em dia as crianças começam a ir à escola muito antes. Então, crianças frequentam a creche a partir de 1 ano de idade. E aí se observa mais criticamente a presença desta alteração. Então, crianças de 2 anos, eu quero esse tipo de roupa, eu quero esse tipo de comida, e usam um vocabulário fora do comum. E muitos pais, nossa, meu filho é um gênio. Nossa, ele tem um QI altíssimo. E realmente, ele está muito acima do que se esperava de uma criança de 2 anos de idade. Porém, quando ele atinge os 4 anos de idade, é como se largasse ser gênio. Voltou ao normal e ele passa a acompanhar os passos naturais do desenvolvimento infantil. Com a intensidade dessas observações e a frequência desse tipo de relato nas escolas maternais, nas creches e entre os pais, estabeleceu-se então uma hipótese. Realmente, nesta fase, havia uma atividade cerebral mais intensa do que nas outras fases. Eles atribuíam isso porque havia uma multiplicação intensa de neurônios. E eles atribuíram isso à chamada síndrome da hiperatividade cerebral. Porém, existe um outro estudo muito interessante que vem acrescentar fundamentação a isso que nós queremos desenvolver hoje. Porque nós falamos de uma coisa diferente. Quando estamos estudando a reencarnação, vários fizeram relatos muito interessantes das chamadas lembranças espontâneas. E um autor especial, doutora Helen Van Bach, desenvolveu um trabalho específico a respeito desse tipo de lembrança. Os 2 livros mais famosos traduzidos no Brasil foi Você Já Viveu Antes e Vida Após a Vida. E nesse livro, ela relata a sua experiência e o seu contato com a ideia da reencarnação. A doutora Helen, apesar de sua família ter uma origem religiosa, nunca o foi. Ela se considerava agnóstica, tinha sérias dúvidas a respeito da existência de Deus. Ela não tinha nenhum tipo de impressão religiosa em sua vida. Era uma cientista. E ela encontra, então, o seu primeiro contato com uma hipótese diferente de vida. O seu contato com um jovem paciente chamado B. B foi filho numa família que esperava impaciente a chegada daquele jovem rapaz. A gravidez foi muito planejada, foi muito esperada, ia ser o primeiro bebê. E todos estavam muito felizes, os avós, os outros familiares. Ia ser o primeiro bebê de uma família assim relativamente grande. E havia uma grande expectativa em torno da chegada de B. B veio ao mundo, então, num ambiente extremamente receptivo. B chegou, foi muito amado por todos os seus familiares. E à medida que B crescia, com toda essa atenção, eles perceberam que B não era normal. B era acima da média, era muito inteligente, muito vivo, tinha uma imaginação notável. E logo no início, eles perceberam que B tinha uma predileção. B amava o som das sirenes de bombeiro. Toda vez que ele ouvia uma sirene de bombeiro, ele se manifestava intensamente, ficava muito alegre. E os pais perceberam que ele adorava aquele som das sirenes dos bombeiros. Então, imagine, numa família grande de muitos adultos, o primeiro brinquedo que B ganhou foi o quê?
caminhão de bombeiros, campainha dos bombeiros, brinquedos que faziam barulho de bombeiros. E B realmente resplandecia quando via alguma coisa semelhante. B cresceu. B começou a se comunicar. Amava os bombeiros. Ele podia receber o brinquedo que fosse. Ele escolhia os caminhões de bombeiros. A maior felicidade de B foi o dia em que ele ganhou uma roupa de bombeiro. Nunca mais ele queria tirar a roupa de bombeiro. Ele era um bombeiro e falava qualquer um. Quando ele começou a falar, foi aí que eles tiveram certeza que B era acima da média. B conversava. Você sabe como funcionam os bombeiros? A sua casa tem segurança? E B falava a respeito dos procedimentos de segurança, o que era importante para prevenir os incêndios. E eles ficavam impressionados. Como é possível que uma criança tão novinha falasse tão desenvoltamente a respeito dos procedimentos de segurança dos bombeiros? E ele conversava a respeito do que os bombeiros faziam, o que era importante, o que não era importante. E eles ficaram tão impressionados com a criatividade, com a imaginação de B, que resolveram reunir os recursos da família e colocar B numa escola especial, que aproveitasse aquele potencial, porque o vocabulário de B era fora do comum, e aquela coisa dos bombeiros era assim impressionante. Eles levaram B à escola, falaram a respeito, e os responsáveis resolveram fazer alguns testes em B, e concordaram. B tinha um vocabulário muito acima da sua idade. Tinha uma imaginação muito vívida. Ele tinha um nível de organização mental também fora dos padrões da idade. Então, ele sim se encaixava no perfil da escola. E B foi para a escola. E B resplandeceu na escola. Porque ele pôde falar sobre os bombeiros, estudar os bombeiros, entender. E B começou com uma coisa nova. Mamãe, sabe quem eu sou? Eu sou Mark, capitão dos bombeiros da cidade de Nova York. E você sabe o que faz um capitão dos bombeiros? E ele começou a falar sobre a hierarquia dos bombeiros. E eles achavam que a escola era ótima, porque ele estava ficando cada vez melhor. Mas um dia, os pais de B foram chamados na escola. B tem um problema. Está acontecendo alguma coisa em casa? E disse, não. B não tem querido participar das atividades. Ele tem ficado muito tempo sozinho. Quando nós perguntamos, B, você não gostaria de participar das atividades? Ele sempre diz que ele não quer, que está triste. E como isso tem se repetido, nós resolvemos conversar. Está acontecendo alguma coisa, algum problema? Não, tudo absolutamente normal, nós não percebemos essa alteração. Pois é, B sempre foi muito entusiasmado com as atividades e agora ele tem se negado a participar. Algum problema? Bom, vamos verificar, não percebemos nada. E foram conversar com B. B, qual o problema? Você não gosta mais da escola? Você estava tão feliz com a escola? Não, eu gosto da escola. É a professora? Alguém está incomodando? Não. Por que você não quer participar das atividades de B? Eu não tenho vontade. Por que, B? Porque estou triste. Por que você está triste, B? Sabe, mãe, eu sou B, mas eu também sou Mark, capitão dos bombeiros da cidade de Nova York. E eu sou casado e tenho 3 filhos. E eu estou com saudade da minha mulher e dos meus filhos. E a mãe ficou preocupada. Isso está muito estranho. E ela foi conversar com a professora. B já falou alguma coisa a respeito? Sim, constantemente B fala a respeito do capitão Mark. É um conhecido da família? Não. O capitão dos bombeiros Mark não é um conhecido da família? Não. Mas ele conta muitas histórias a respeito do capitão dos bombeiros Mark. Se não conhecemos nenhum capitão dos bombeiros. Ele inclusive finge ser o Mark, o capitão dos bombeiros. Se não, isso não acontece. Ele está inventando histórias. Não é possível. São histórias assim muito... Bom, B tem um problema. Mas como B foi piorando, B começou a ter problemas para dormir. B não queria comer. B estava em estado depressivo. A escola recomendou que eles procurassem um terapeuta.
E eles, então, procuraram a doutora Helen Van Bach. E a doutora Helen recebeu, então, o seu jovem paciente B. E ela realmente achou ele fora do comum, muito simpático, muito conversador, muito precoce. E estava deprimido. E ela foi conversando com B e perguntou aos pais o que estava acontecendo. Eles descreveram. B estava com 2 anos e meio. E as coisas foram ficando intensas. B estava num estado depressivo significativo. E ele disse à doutora Helen: eu queria ver minha esposa e os meus filhos. Eu estou muito, muito triste. E ela achou que ele estava fazendo um quadro psicótico. E ela foi falar com os pais. Realmente, é muito difícil dizer isso para vocês, porque não acontece com crianças. Normalmente não. Porque nesta fase do desenvolvimento, eles não têm ainda a intensidade para estabelecer um quadro tão nítido. Porém, B, vocês sabem, B é um superdotado. B tem um vocabulário acima da média, uma maturidade fora do comum, e B está tendo um transtorno mental. Ele está tendo uma crise psicótica. Ele mergulhou em fantasias tão intensas que está se manifestando fisicamente. E eu acho, infelizmente, que teremos que começar uma medicação apropriada para B. Mas realmente eu lamento muito, porque infelizmente não existem medicações que não tenham efeitos colaterais e B é muito jovem. Essas medicações são muito pesadas, podem ter um efeito negativo na sua aptidão cognitiva, de maneira que eu gostaria de fazer uma última tentativa antes de iniciarmos a medicação. Vocês me autorizam? Eu gostaria de tentar um choque de realidade em B. Quem sabe, se nós confrontarmos B com suas fantasias, ele possa despertar, sair desse quadro. Ele é tão inteligente, talvez seja possível. Eu gostaria de tentar. Vocês concordam? Eles concordaram, porque antes disso, diante da situação de B, eles tiraram tudo a respeito dos bombeiros. E os brinquedos, ninguém mais falava a respeito dos bombeiros, eliminaram todo tipo de conversa com referência a isso, tentando ver se B saía da situação, mas não funcionou. Então a doutora Helen resolveu, vamos fazer o seguinte, vamos novamente falar sobre as fantasias de B, vamos estimulá-la, e depois vamos tentar dar-lhe um choque de realidade. Talvez ele desperte. Talvez não seja necessária a medicação. Vamos tentar. Então, ela começou então a perguntar. Então, B, você é então o bombeiro Mark, capitão da cidade de Nova York? Sim, meu nome é Mark. E você é casado? Sim, sou casado, tenho 3 filhos. E onde você mora, B? Ah, deu o endereço. Ela ficou um pouco impressionada. Bom, e B, você tem mais alguma informação a respeito do bombeiro? Sim, eu tenho o número do meu seguro social. E deu o número dos documentos, bombeiro Mark. Falou a respeito da esposa, dos filhos, onde eles nasceram, em que data, os detalhes. E doutora Helen resolveu pesquisar a respeito. E ela mudou o diagnóstico. B não era psicótico, B estava sendo abusado por alguém. Porque quando ela foi verificar, o bombeiro Mark, o capitão dos bombeiros, realmente existiu. Realmente era casado e tinha 3 filhos. O número social estava correto. Alguém estava abusando daquela criança. Lembra, naquela época não tinha o Google, tá? Nem a internet. De maneira que para ele saber só se alguém dissesse. De maneira que a doutora Helen achou que alguém estava, de alguma maneira, incentivando aquelas fantasias, fazendo algo com a criança. Chamou os pais. Olha, eu tenho que dizer que, infelizmente, eu acho que há algo errado aqui. Eu acho que essa criança está sofrendo algum tipo de abuso. Quem está alimentando-a com essas fantasias? Eu disse, como assim? Porque o bombeiro Mark, o tal da fantasia, realmente existiu. E os detalhes que ele descreveu são muito precisos. O bombeiro Mark morreu há 10 anos atrás, num incêndio. E algumas das missões que B descreve foram reais. E não tem como uma criança de 2 anos e meio ter acesso a essas informações. Alguém é responsável. E eles foram atrás da escola.
Quem seria o responsável? E depois de exaustivas pesquisas, não chegaram à conclusão. Não havia ninguém responsável. E nós não sabemos. Bom, não importa. Nós vamos tentar, então, aquilo que planejamos. A doutora Helen entrou em contato com a viúva do bombeiro Mark. Conversou com ela. Disse, bom, nós temos um jovem paciente nessa situação, descreveu. A viúva ficou muito sensibilizada. Pois é, nós gostaríamos de fazer uma tentativa antes de iniciar a medicação. Ele acredita ser o bombeiro Mark, seu esposo falecido, e nós queríamos confrontá-lo com as fantasias. Quem sabe ele desperta. Ele é tão inteligente. Se a senhora pudesse colaborar. E a viúva concordou. Concordou em colaborar com a experiência. Num dia adredemente marcado, os pais sabiam do acontecimento, a viúva compareceu ao consultório, os pais estavam lá, B não sabia do encontro. E na hora aprazada, a viúva estava lá, B entrou, não havia percebido, e ela conversou com ele, de repente, B, eu trouxe alguém para conhecer você. E quando ele se virou, fulana, sou eu, seu marido, Mark. Aproximou-se, começou a falar coisas a respeito do casamento, detalhes particulares dos dois, inclusive uma marca de nascença que ela tinha na parte interna da coxa direita. E após algum tempo, a viúva virou assim, o que está acontecendo eu não sei, mas esse é meu marido Mark. A doutora Helen ficou estarrecida, não era possível, os detalhes foram muito precisos, foi uma coisa impactante. E agora? Será possível que ele seja realmente? B começou a melhorar. Foi saindo daquele quadro depressivo, voltou a se interessar. E ela ficou muito preocupada em manter um contato muito próximo. Durante algum tempo, eles foram resolvendo afastar lentamente. Periodicamente, B pedia para falar com ela. Mas esses desejos foram se espaçando. Os sinais foram desaparecendo. E quando B atingiu 3 anos e meio, não falava mais do bombeiro Mark. Aqueles vocabulários foram desaparecendo. Aos 4 anos, ele não tinha nenhuma lembrança a respeito de ter sido o bombeiro Mark. Doutora Helen ficou tão impressionada que ela resolveu buscar na literatura se havia casos parecidos. E ela descobriu vários casos semelhantes, em que crianças entre 2 anos e meio e 3 anos apresentavam lembranças espontâneas de vidas anteriores, mas que normalmente não requeriam nenhum tratamento, porque desapareciam em torno de 4 anos de idade. E eles não deveriam se preocupar, era aparentemente uma síndrome que acometia algumas crianças dessa faixa etária. Perceberam a coincidência? Novamente, as datas semelhantes. Doutora Helen pesquisou mais e viu em outros traçados, independente da crença da reencarnação ou não. Havia relatos na Índia, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em vários países, inclusive no Brasil. Hernani Guimarães Andrade foi um pesquisador brasileiro que pesquisou um caso de reencarnação brasileira. Dr. Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação. E falava também das memórias espontâneas em crianças. E aquela precocidade que a gente percebia entre 2 e 4 anos de idade, não chegava a ser uma lembrança de vidas passadas, mas havia uma grande intensidade da personalidade anterior. Coincide? E não só essas questões, mas outros estudos também vão dando suporte a essas fases do desenvolvimento. Durante muito tempo, no trabalho com prematuros, com dificuldades, sempre se apelou que, devido à sua fragilidade imunológica, a asepsia era essencial para a sua sobrevivência. Então, uma UTI neonatal era algo muito asséptico, muito cuidado para evitar a contaminação. Porém, estudos mais aprofundados verificaram que a ausência do contato dos pais com o prematuro
causava uma queda do sistema imunológico muito intensa, o que era muito mais prejudicial do que a possível fonte de contaminação. A partir desses estudos inúmeros que foram realizados, mudou-se o procedimento nas UTIs neonatais. Quando um prematuro muito frágil nasce, mesmo com o risco de contaminação, os pais, ambos os pais, são convidados a tocar e conviver com o recém-nascido. Porque quando há esse contato, essa interação física, quando ele ouve a voz dos pais, quando eles conversam, a reação imunológica deste prematuro é muito melhor do que plenamente o isolamento. Então eles perceberam que o convívio com os pais, o contato e a ouvir-lhes a voz, era muito mais produtivo do que o isolamento. A partir daí, quando um prematuro nasce, os pais são convidados a conviver com eles dentro da UTI neonatal. Todos os procedimentos médicos relacionados mudaram, devido à necessidade que o recém-nascido tem de contato afetivo com os pais. É um estudo muito amplo e reconhecido. Porém, há algumas críticas, porque pensa bem, o recém-nascido ainda não reconhece a voz, não tem estrutura cerebral para isso. Não importa. O fato é que, quando os pais estão presentes, a criança se acalma. Se é um processo cerebral, não sabemos. O fato é que acontece. E muitas pessoas, a gente pode até perguntar, quem aqui já teve a experiência de conversar com o recém-nascido e ele se acalmar? Com o bebê na barriga? É comum. Conversa com o bebê e ele acalma. Teoricamente, não deveria funcionar. Ele não tem as estruturas cerebrais correspondentes para entender a conversa. Mas o fato é que funciona. Diante disso, que relação existe entre esses procedimentos, essas informações e o processo reencarnatório? Se a reencarnação se inicia na concepção, tem um marco na fase intermediária aos 4 anos e se encerra aos 7. Qual é o efeito prático que tem na nossa vida? É muito simples. Imaginem alguém num divórcio litiginoso. Se é litiginoso, estamos falando de um conflito. Estamos falando de mágoas de parte a parte, de palavras duras, de tensão, de muitas coisas que se fala com rancor. Mas tem um detalhe. Muitos pais nessa situação têm um certo pudor de discutir na frente de suas crianças a partir de uma certa idade, né? Para não traumatizar a criança. Eu acho que é um pouco diferente, né? Porque se você falar certas coisas na frente do seu filhinho de 3, 4 anos, ele pega e repete. E testemunhas, não é verdade? É uma coisa muito complicada. Então, normalmente se evita discutir na frente de uma criança que possa reproduzir os seus diálogos. Agora, a explicação geral é para não traumatizar a criança. Então, a gente costuma evitar traumatizar as crianças a partir de uma certa idade. Mas não costumam ter o pudor de falar coisas na frente dos bebês. Os recém-nascidos. Afinal, eles não vão lembrar nada mesmo. Eles não escutam, eles não veem, eles não lembram, não são testemunhas. Não vai afetar. Vai afetar alguma coisa que eles não entendem? De maneira nenhuma. De maneira que eles ainda não são pessoas. E a gente não tem muita preocupação com o que diz na frente deles. Só que tem um detalhe. Quando o espírito sai do corpo até os 4 anos de idade, ele é um adulto ou uma criança? Que entende como um? Que sofre como um? Que reage como um? Após os 4 anos de idade, ele perdeu a lucidez espiritual. Quando ele sai do corpo, sai como uma? Que entende como uma criança e que sofre como uma criança. Com o entendimento de criança. Então, quando você diz a uma criança de 5 anos, eu odeio você, você é um fardo para mim, ela até vai ficar assustada. E o que ela vai entender disso? Mamãe está nervosa. Ela não entende a intensidade emocional ou o significado preciso
do que foi dito. Ela é uma criança, com a limitação de compreensão de uma criança. Mas quando você diz ao seu bebê de 3 meses, eu odeio você, você é um fardo para mim. Quem escuta é um adulto, que reage como um adulto e que revida como um adulto. Só que tem um problema. Se você adulto está numa situação de limitação, você não pode se mover, você não pode falar, você não pode se comunicar, está totalmente indefeso da mão de alguém que tem que tomar conta de você. E ele lhe diz, você é um fardo. Como você se sente? Essas emoções são fortes. Dependente, indefeso. É como se estivesse cego, surdo, mudo e tetraplégico na mão de alguém que não te quer. Sentindo-se aprisionado, impotente, limitado. Como você reage? Rancor, mágoa, ódio, revolta. Só que tem um pequeno problema. Nesse momento, o espírito reencarnante está realizando uma tarefa extremamente delicada. Ele está formando a citoarquitetura cerebral. Com o seu preciso equilíbrio de neurotransmissores, de substâncias, de sinapses. Ele está formando a estrutura do que futuramente será a sua cerebração, a sua personalidade. Se nesse momento ele for acometido de sentimentos vibratórios negativos, ele irá afetar a construção deste cérebro. O que dará origem, segundo a ciência, aos transtornos de alta gravidade. Se for na primeira fase. Na segunda fase ele perde uma certa lucidez, mas ele ainda mantém. A mágoa, o rancor, o ódio, a revolta, são sentimentos que produzem baixos vibratórios. E você está numa fase delicada do desenvolvimento cerebral. Se o trauma acontece nesta segunda fase, não será tão grave como na primeira, mas ainda assim será de gravidade. Os transtornos de média e alta gravidade, desequilíbrios eletroquímicos, que numa idade mais avançada irão aparecer. Daí os transtornos de desequilíbrio químico em que necessita a compensação através da medicação. Então, dizer à sua criança de 5 anos alguns desaforos é muito ruim, muito traumático. Mas nem um pouco tão traumático ou tão negativo ou perigoso como fazer isso aos seus bebês. Eles ainda não são pessoas, fisicamente falando, mas o são espiritualmente falando. E têm consciência e reagem intensamente aos acontecimentos ao redor. Então você está dizendo que a responsabilidade do transtorno mental dos pais? Pausa. Vocês já ouviram falar de Freud, né? Muito famoso. E todas as vezes que as pessoas fazem, estou brincando um pouco, é claro, referência a Freud, Freud sempre diz que a culpa é da mãe, não é verdade? A culpa da mãe é a culpa da mãe, e a gente até brinca com isso, né? Segundo Freud, a culpa é da mãe. Só que nós somos espíritas e nós acreditamos na reencarnação. Então é verdade que Freud diz que a culpa é da mãe. Mas como somos espíritas, a gente tem outra máxima. Cada um tem a mãe que merece. De maneira que não é a causa a mãe, são ligações kármicas anteriores. Então imaginemos que um espírito vem com o potencial de um transtorno mental. E nós, reconhecendo a mecânica da reencarnação e o seu significado, criamos um lar em que enchemos de segurança, de tranquilidade, de apoio, em que falamos para ele da oportunidade, de que vamos estar presentes, que vamos colaborar, criamos um ambiente. Pense bem, ele está inseguro. Reencarnar é pior do que desencarnar.
Naquela situação, se nós compreendemos, vamos apoiar você, nós queremos a sua presença, nós queremos você, e vai criando um ambiente de segurança. Imagine que nesse ambiente altamente acolhedor, altamente propício, ele consiga passar da primeira infância, daquela primeira fase. Em torno de alta gravidade. Será algo bem menos grave. Se ele conseguir passar da segunda fase, pode ser que ele tenha um transtorno, mas que a medicação possa dar jeito. Que ele tenha uma vida praticamente normal. Ao mesmo tempo, detendo as pessoas que têm o potencial do transtorno mental num lar altamente desagregador, podem ter aumentada a intensidade dessa possibilidade. Então, nós podemos sim atenuar os chamados processos kármicos, porque nós temos livre-arbítrio. E os programas não são fechados. Porque se nós recebemos tudo o que merecemos, a gente sofre o que merece? Sim? Porque Deus é justo, né? Se Deus é justo, a gente sofre tudo o que merece. Só que tem um detalhe. Deus não é somente justo. Além de justo, Deus é misericordioso e bom. Então a gente sempre sofre menos do que merece. E a misericórdia divina está onde? Tilenol, Novalgina, anestesia peridural. Porque se fosse para sofrer o que merece, você nasce com escoliose, aí você toma um anti-inflamatório, você toma um analgésico, misericórdia divina. Então a gente sempre pode sofrer menos. Então vamos usar. Quem foi que disse? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós aprendemos uma coisa nova. Se nós usarmos, nós podemos modificar sim os nossos destinos. Não existe fato ou fatalidade. Nós somos o agente da realidade. O conhecimento liberta. Nesse momento, vocês são possuidores da chance de mudar os destinos de alguém. Ah, mas eu não tenho filhos, netos, sobrinhos, outras pessoas. Nós demos para vocês fundamentação suficiente na ciência para embasar essas colocações. Não são apenas trabalhos da área da psicologia. Nós falamos da enfermagem, dos cuidados neonatais, das experiências da pedagogia, das creches infantis. É um fato que se tem observado. E que se nós reconhecermos com o cuidado que merecem, nós podemos sim produzir resultados mais positivos. A reencarnação não é um ícone que a gente usa apenas para explicar o passado. Ela está acontecendo no presente e faz parte da nossa realidade. Então não basta acreditar na reencarnação, é preciso viver como se isso fosse verdade. Ser espírita não é uma crença, é um modo de se comportar. É uma finalidade que altera a forma com que nós enxergamos o mundo, nossa família, nossas crianças e a nossa relação com a realidade. Então é importante sim. E para nós finalizarmos, vamos contar uma história que já é muito conhecida, que Divaldo Franco costuma contar em algumas palestras. Ele estava proferindo um seminário quando uma jovem foi conversar com ele. Eu gostaria de lhe falar um problema que eu estou tendo, um problema muito sério. E diante do que você falou, eu pude entender que é um problema reencarnatório. Eu tenho uma filhinha. Ela tem hoje 3 anos. Mas desde que nasceu ela me rejeita. Ela nunca me quis. Eu tentei amamentá-la, mas ela não quis. Ela aceitava outras pessoas, mas não a mim. Toda vez que eu pegava ela no colo, ela chorava muito. E nós descobrimos que era eu. Se outra pessoa qualquer a pegasse, ela se aquietava. Mas quando eu tentava pegá-la, ela me rejeitava. E ela foi crescendo, isso foi piorando. Ela nunca me chamou de mãe. Ela nunca me abraçou. Eu tento abraçá-la, mas ela me renega. E eu sofro tanto com isso que eu sempre quis tanto essa criança. É um inimigo do passado, não é? O que eu posso fazer para mudar isso? Eu amo minha filha. Mas eu vejo que ela não me quer. E Divaldo, sensibilizado, resolveu pedir orientação espiritual. E a sua mentora disse, não é um problema de outra encarnação. É do presente. Bom, minha jovem
segundo os espíritos, não é um problema de outra encarnação. É um problema do presente. Como assim do presente? Ela só tem 3 anos. Você tem... Bom, meu casamento é muito estável, ela foi uma criança muito esperada, nós não temos nenhum problema, ela nunca teve nenhum problema de saúde, nada. Você teve algum problema? Não. Mas como o evento continuava, ela voltou mais tarde e trouxe o marido. Veio o marido, os avós da criança, para conversar. Disse, eu trouxe meu marido, minha mãe, minha sogra, e gostaríamos de conversar, ter uma orientação a respeito do que fazer. Todos sabem que ela não me quer. Não é um problema de outra encarnação, é um momento do presente. Algo aconteceu com ela? É um problema cerebral? Não. Foi algo que aconteceu no parto. Mas eu não tive nenhum problema no parto. Foi uma gravidez muito tranquila, eu era muito saudável, não tive nenhum problema. Nós optamos por um parto natural, mas foi muito tranquilo. Nem dor eu tive, eu usei anestesia, não tive nenhum problema no parto. Mas foi algo que aconteceu no parto, na sala de parto. Eles começaram a conversar. Aconteceu algo? Nós não lembramos de nada que tenha acontecido. O que pode ter acontecido para causar algo assim? Nossa mentora afirma que foi algo que foi dito na sala de parto. Se eu não lembro, tentem. O momento do parto, o que é que estava acontecendo? E ela conversando com o marido, eu estava ali, meu marido estava presente, meus pais estavam do outro lado, eu enxergava eles através do vidro, foi muito rápido, o bebê nasceu, o médico pegou, trouxe para mim, eu não me lembro de ter dito nada. E o que pode fazer uma coisa assim? Pense bem. O bebê nasceu, o médico retirou. Eu lembro. O médico disse, é uma menina. E eu disse, que pena. O problema é que ela estava a seu lado e ouviu. E nesse momento ela disse, se você não me quer, eu também não quero você. E a partir desse momento, ela como adulto, começou a rejeitar. A criança não tem consciência, é o processo. O adulto preside durante uma boa parte. E ela estabeleceu por padrão que se você não a quer, ela não a quer. Mas não é verdade, eu quero muito. O que posso fazer? Aquilo foi... Esperávamos um menino e achava que era, e não é real. Eu amo minha filha, eu a quero. O que eu posso fazer? Bom, ainda há tempo. Quando ela dormir, converse com ela. Explique o que aconteceu. Fale dos seus motivos. Fale seriamente como você falaria a um adulto, que é o que ela é. Justifique. Mostre que foi um engano. Se ela se convencer, você tem uma chance. E ela assim o fez. Toda noite, a criança dormia. E ela começava a conversar. Porque quando a criança estava acordada, ela rejeitava. E outra coisa, a criança não compreendia. Lembram? Não tem memória permanente. Não é um processo de natureza consciente. Quando ela dormia, ela conversava. Explicava. Eu te amo, eu te quero muito. O seu quarto, eu decorei. Escolhi as peças de roupa. Você é muito querida. Eu te quero muito. Sinto sua falta. Foi um lapso. Eu peço desculpas, me perdoe. Mas eu te amo muito do jeito que você é. Eu quero a minha menina sim. Você é tudo para mim. E durante largas noites ela repetiu. Explicou, justificou-se, pediu perdão. 6 meses depois. Um dia a menina acordou. Mãe, era a primeira vez. Sonhei com você. Você dizia que me amava, é verdade? Muito. E ela abraçou a mãe pela primeira vez em 3 anos de vida. A reencarnação é um fato. Não é um fato filosófico.
Não é um fato apenas religioso. Não é apenas a explicação do passado ou das consequências da sociedade. É uma realidade presente na nossa vida hoje. E pode ser a diferença entre afetividade ou sofrimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E uma responsabilidade de quem conhece é dividir a informação com quem estiver mais próximo, para que ela se multiplique e outras pessoas tenham acesso à oportunidade de ser feliz. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.